Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Dados do Sindicato dos Hotéis da capital gaúcha apontam que o segmento vive uma das piores crises dos últimos anos. No programa de hoje, nós vamos avaliar como essa retração no setor acaba impactando na economia da cidade. No programa, nós vamos avaliar também como estão as políticas públicas voltadas para o turismo aqui no município. Para isso, os nossos convidados são os seguintes: o presidente do Sindicato de Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt, o vereador Bernardino Vendrúsculo, o vereador João Carlos Nedel, que é o presidente da Frente Parlamentar do Turismo, e o secretário municipal de turismo, Luiz Fernando Moraes. Aos nossos convidados, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Começo com o presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, Carlos Henrique Schmidt. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse atual momento, né, que vive o segmento de hotéis aqui na capital gaúcha, né, uma das piores crises aí, digamos, dos últimos anos, últimos 20, 30, 40 anos. Exatamente. Aí, né? E eu gostaria que o senhor apontasse, né, quais os principais impactos de imediato, né, nessa situação. Bom, Clayton, a hotelaria gaúcha, né, que o turismo todo, o maior medidor é a ocupação dos hotéis. Né? Os hotéis, no ano de 2014, tiveram uma ocupação em torno de 60%, que é uma ocupação desejável, em virtude que ela dá rentabilidade para o setor, e dando rentabilidade, ele também permite que sejam feitos novos investimentos, né? Então, é muito importante que esteja sempre acima de 55%. Bom, em 2015, tivemos uma redução grande da ocupação, né? Baixou de 50%, ficou ao redor de 45%. E nos últimos meses, nós temos tido assim, uma resistência de chegar aos 45%, tá? Entre 40% e 45% de ocupação. Isso é muito ruim, né? Porque não paga o investimento, muitas vezes não paga o próprio custo, né? Dependendo da situação, né? Vocês sabem que a energia elétrica subiu muito, né? A mão de obra subiu muito. Nós tivemos ali no final de 2014 para 2015 que teve aquele aumento absurdo do mínimo regional, e o nosso setor foi duplamente impactado porque nós mudamos de faixa. Então o aumento do setor de hotelaria, hospedagem e restaurantes teve um aumento de 20%. Isso aí é um valor assim que começou a gerar assim, muitos problemas para o setor, né? Tivemos também um aumento da energia elétrica, tá? Que também nos últimos 2 anos aumentou em torno de 100%. Então nós estamos violentamente impactados pelo aumento dos custos, e as receitas estão reduzindo, né? Porque além da redução de ocupação, né, isso começa a gerar um segundo efeito. Para gerar atratividade, os hotéis, o que eles fazem? Começam a reduzir tarifas. Né? Então, nós temos notado que as tarifas não aumentaram. Se nós contarmos uma inflação de 10%, então a tarifa média do setor teve uma redução de mais de 10%. Isso aí é uma situação muito indesejável, né? E o pior de tudo é que no futuro, de curto, médio e longo prazo, nós não temos perspectivas. Primeiro, qual é a causa disso? A causa disso essa crise que todo mundo está notando, né? Que houve uma redução dos negócios, a economia teve um encolhimento, e também agregado a isso, nós temos o problema daquele incentivo que teve para aumentar a oferta, né, construção de novos hotéis para a Copa do Mundo. Aumentou em pouquinho menos de mil apartamentos. E para vocês ficarem assim mais assustados ainda, nós temos uma previsão entre obras inacabadas e entre construções licenciadas na prefeitura. Nós temos mais 2.300 apartamentos. Né, Vagas, quartos, leitos? Leitos, a gente conta 2 leitos por quarto. Tem 2, 3, né, mas conta 2 leitos. Então são apartamentos que dariam mais 4.600 a 5.000 leitos. Né? Se vocês notarem que a cidade tem em torno de 9.000 apartamentos, isso é um aumento de quase 30%. Bom, acho que não precisa dizer mais nada, né? Essa retração na economia, no segmento aí, você já impacta na questão do emprego também? O setor já registra demissões? Olha, nós temos um registro, só esse ano, uma redução de quase mil vagas no setor de hotelaria. Né? Então, e porque
né, o aumento do custo da mão de obra, né? Quer dizer, qual é a parte, na curva ABC, o que mais se gasta num hotel? Primeiro é a mão de obra, é o emprego, né? Depois vem a parte de energia elétrica, impostos, né? Impostos, energia elétrica, nós não temos domínio. A única coisa que nós temos domínio para reduzir custo é a mão de obra. Perfeito. Perfeito não, né? Não, muito ruim. Muito complicado, né? Muito complicado a situação. Eu só queria 9 mil apartamentos, o universo de 9 mil apartamentos dos hotéis. Dos hotéis, Dos isso. hotéis. Secretário... Sem considerar hostel e pensões, né? Hotéis, condo-hotéis, setor de hospedagem em geral. Né? Hoje temos quantos hotéis em Porto Alegre, presidente? Tem em torno de 100 hotéis, um pouquinho mais de 100 hotéis. Mais de 100. Secretário Municipal do Turismo, Luiz Fernando Moraes, também seja bem-vindo aqui ao programa. Acho que essa questão também, além de toda a problemática, né, colocada aqui pelo presidente do sindicato, de crise, enfim, mas também ela está muito atrelada à questão do turismo, né? O segmento do turismo, ele também está sendo, ele também sofre essa questão da crise, isso também abala o turismo, e como é que estão as políticas até para incentivar daqui a pouco, para que as pessoas venham para Porto Alegre, né, por atividades, eventos, enfim, né? Como é que a Secretaria trabalha e vê essa questão, né? Esse impacto que também tem o setor na economia da cidade. Na realidade, como o Carlos Henrique falou, a hotelaria é o principal termômetro do turismo. Né? Se tem turista na cidade, a gente tem certeza que ele está no hotel. Não só nos hotéis, porque fica em casas de família, fica em outros meios de hospedagem, mas majoritariamente em hotéis, então ele é o nosso termômetro. Portanto, a queda no número de ocupação, na ocupação média dos hotéis, implica numa queda generalizada do turismo na cidade. Isso é visível, a gente teve queda no nosso City Tour Linha Turismo, em todos os equipamentos a gente observa essa queda, como a economia, de uma maneira geral, vem caindo, né? E isso é evidentemente preocupante e o Carlos Henrique, eu acho que resumiu bem assim, todas essas questões, a começar pelo aumento da oferta, e eu acho que ele não falou aqui, lá por 2011, 2012, nós tínhamos cerca de 7 mil apartamentos na cidade. Hoje nós já estamos em 9 mil, né, com essa perspectiva de crescimento ainda. Então a gente teve um aumento da oferta de meios de hospedagem muito grande, o que por si só já iria acabar reduzindo a ocupação média, e atropelados por uma crise violenta que talvez o país não tenha passado ao longo das últimas décadas, né? E eu me lembro bem que lá por 2012, quando se falava muito na perspectiva da Copa, havia consultorias nacionais e internacionais que indicavam Porto Alegre como um mercado em franca expansão, e o recado era o seguinte: pode investir em Porto Alegre na hotelaria, que tem mercado para o futuro, ainda não tem teto. E deu nisso, né? Então, enfim... O segmento acreditou, né? Acreditou, mas também não se previa que haveria uma crise dessa dimensão que impactaria. Bem, mas a questão é o que fazer com isso, né? Eu acho que a gente tem alguns caminhos assim. Primeiro é apostar e seguir e fortalecer um trabalho que a cidade já vem fazendo, a cidade, o trade, a área pública, enfim, todos envolvidos nisso. Fortalecer o principal segmento da cidade, que é o turismo de eventos, né? Então, seja por meio do Convention Bureau, que é o nosso principal instrumento de captação de eventos, seja por outras formas, fortalecer e buscar mais eventos. Os eventos são concretamente aqui as atividades que movimentam o setor de turismo na cidade. A gente faz um acompanhamento por meio do nosso boletim estatístico chamado Bentur. Então, o que antes se intuía, hoje a gente comprova essa causa e efeito. Tem eventos, a hotelaria tem uma repercussão positiva. E eventos de qualquer natureza. Os senhores tinham uma previsão, daqui a pouco essa previsão acabou tendo que ser revista, assim, em termos de eventos que estavam confirmados e que... Não, mas veja, que a área de eventos, assim, eventos variam muito. Nós estamos falando desde espetáculos artísticos, shows internacionais, a dupla Grenal... Vestibular, concursos,
quando especialmente a dupla Grenal vai para a Libertadores, isso é muito bom para o Ajuda, turismo né? da cidade, ajuda muito. Mas claro, tem congressos médicos e etc., eventos corporativos também importantes. Então, e junto com isso eu colocaria a promoção. Se a gente hoje não fizesse mais nada, mas tivesse pela cidade, pelo Estado, o investimento em promoção mais significativo, isso já poderia responder mais rapidamente do que qualquer outra medida. Perfeito. Então, a gente tem um projeto, pode falar mais adiante nisso, que enfim, que todos acompanham da questão do centro de convenções, mas se a gente precisa uma resposta imediata, e eu acho que é isso que todos esperam, né? Não podemos ficar, outros hotéis não podem ficar mais um ano com prejuízo e os outros equipamentos também caindo com queda de receita, a gente precisa tentar inverter isso investindo em promoção. A captação de eventos ela é mais lenta para congressos, seminários e coisas desse tipo, mas a gente pode produzir eventos também que sejam alavancadores de fluxo turístico. Ok. Vereador, João Carlos Nedel preside a Frente Parlamentar do Turismo aqui na Câmara de Vereadores. Também obrigado pela presença. Como é que a Câmara, nesse sentido, também pode contribuir nesse processo, né, vereador? O senhor preside Na verdade, o senhor é vice-presidente da CEFOR, né, e presidente da Frente Parlamentar. Então, está bem por dentro da questão de finanças também no município, né? Então, pode nos dar um panorama de como a Câmara pode também fomentar debates nesse sentido, ou alguma ação que possa ser feita aí. Eu quero primeiramente cumprimentar a TV Câmara por trazer esse assunto de turismo da nossa capital. O turismo é um setor que impacta fortemente vários ramos da economia, 30 e poucos, setores. 52 setores da economia. Então, é extremamente importante como geração de emprego, de renda e de impostos também. Nós estamos preocupados com a retração na ocupação dos hotéis, é um sintoma da retração da economia, e isso, como o nosso presidente do Sindicato dos Hotéis falou, isso traz problemas de desemprego e também de redução de impostos para o nosso município. Isso preocupa. Mas o importante é que nós estamos aqui discutindo, temos várias perspectivas alternativas, como já o nosso secretário do Turismo falou, do Centro de Convenções, feiras e eventos que está em processo de maturação. Nós temos aí a privatização do nosso aeroporto, que deverá também fortalecer e incentivar e ampliar o nosso aeroporto. Estamos em andamento com a revitalização da Orla, o que é muito bom para o turismo de lazer, né? Nós estamos precisando, vamos dizer, quando se fala em turismo em Porto Alegre, ele tem trabalho em várias áreas, né? Ele tem trabalho no turismo de lazer, no turismo gastronômico, no turismo cultural. Todos nós precisamos fortemente de trabalho para desenvolver esse importante ramo da nossa economia. Perfeito. Vereador Bernardino Vendúrsculo, também seja bem-vindo ao programa. O senhor que também tem uma participação assim, bem próxima com... O senhor teve uma lei aprovada junto com o vereador Kevin Krieger, né, recentemente, que autorizando, né, a atividade ou disciplinando a atividade de guia de turismo aqui em Porto Alegre. Então, tem um conhecimento bem... Teve essa conversação também com esse segmento. O senhor, nessa conversação, como é que o senhor vê a preocupação também por parte, né, dos guias, aí, né, que já tinha uma preocupação específica, né, dessa questão da legalidade aí, da profissão,
Mas como é que o senhor avalia, né, tudo que está acontecendo e essa crise aí afetando? A gente tenta fazer aquilo que pode e aquilo que é da nossa competência. Perfeito. Esse projeto buscando regularizar a profissão de guia de turismo é algo de competência desta casa. E nós, então, esperamos que o prefeito não vete agora porque é o segundo projeto, né? Até porque esse é um serviço marginalizado, né? Nós queremos dar um pouquinho de credibilidade, regularização, organização nesse sentido. Mas eu quero falar especialmente daquilo que nós já tratamos, Perfeito. que me parece que também é importante e é um motivo, mas não menos que a sua lembrança do nosso projeto. É nos momentos de crise em que nós conseguimos separar quem é competente e quem não tem tanta competência. No empresariado, de modo geral. No mundo empresarial, nós conseguimos, nos momentos de crise, saber quem é competente e quem não é para sobreviver às crises. O que não é igual na política. Infelizmente, na política, nos momentos de crise, parece que acaba se perpetuando os mesmos de sempre. E o empresariado, ao longo dos anos, não se preocuparam em participar efetivamente da política. E estão pagando caro por isso. Os problemas que enfrenta Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o Brasil é porque os políticos conseguiram, de uma forma ou de outra, com a conivência do empresariado, a ser uma classe separada. A política com os políticos. E esta é a conta que nós estamos pagando. Né? Se preocuparam ao longo dos anos em financiar os partidos e os candidatos e não se envolveram diretamente. Então nós temos hoje homens públicos gerenciando a nossa cidade, o nosso estado, a nossa capital, enfim, o Brasil. Muitos deles nunca dirigiram uma carroça de pipoca. Essa é a verdade. Então nós não podemos fugir da verdade. Se nós observarmos os grandes líderes de outros países, eles são homens que vieram da indústria, do comércio, do empresariado. Eles conhecem, eles sabem quanto custam os impostos, eles sabem, eles enxergam amanhã. Então, Porto Alegre fala muito de projeto. Mas eu não vejo conclusões de projetos. E aí é projeto de uma ponte, de uma estrada, de uma via, um calçamento, enfim. Não sei o que houve, porque se nós não temos turistas, por que é que enxergar essa possibilidade de construir mais hotéis? Isso eu não entendo, tenho dificuldade de enxergar. Eu, sinceramente, fiz um levantamento, a minha equipe fez um levantamento do Brasil. Nós aqui em Porto Alegre, o custo dos hotéis aqui não estão fora. O custo da hospedagem de um casal aqui em Porto Alegre equivale ao custo de hospedagem em média de uma pessoa no resto das capitais brasileiras. Então nós, em termos de valor, Porto Alegre está bem, não está cobrando muito, é verdade. Agora sinceramente, eu fico, e aqui não fala vereador da oposição, eu não sou do governo, mas também não sou da oposição, eu sempre tive uma dificuldade de me separar, sou azul, vermelho, oposição, situação, eu não sou. Felizmente concluo meu mandato agora no final do ano, meu terceiro mandato, e tive essa marca ao longo da minha vida política. Levo alguns arranhões por ser um pouco agressivo, um pouco intransigente, mas isso é meu jeito de ser. Não há outra saída, a não ser uma parceria do poder público, dos poderes constituídos com o empresariado. Tem que ouvir, tem que abrir o ouvido e conseguir enxergar com o ouvido. Aqui em Porto Alegre é notícia, um barquinho limpando o Riacho Ipiranga. É notícia nos jornais. É um absurdo. Então nós estamos vendo assim, mas não é notícia o nosso Guaíba. Que é fantástico, nós poderíamos investir mais, mas tem que mudar, tem que quebrar paradigma. Não adianta, porque com discurso, com fala mansa, não se chegou, ou melhor, se chegou onde nós chegamos. Essa é a verdade. E aí a crise está aí, é o Brasil inteiro, não há dúvida, e vão permanecer os melhores. O que eu lamento que não vai acontecer na política a mesma coisa. Perfeito. Presidente do Sindicato dos Hotéis daqui de Porto Alegre, né, diante do que foi colocado, e o senhor também trouxe, o senhor e o secretário que trouxeram uma questão que acho que muita gente também não tem noção, né, da importância e do tamanho do segmento de turismo, né. O senhor falar que são 52 setores que envolvem
52 setores. Bom, eu queria complementar algumas coisas aí. Isso sem falar do famigerado Airbnb. Né? Airbnb é o Uber da hospedagem. É aquela hospedagem que as pessoas têm um site chamado Airbnb, que as pessoas fazem reserva de um quarto numa casa, fazem a reserva num apartamento de alguém que tem um apartamento desocupado. Né? Isso aí também é outro assunto que a Câmara vai ter que enfrentar brevemente, né? Depois de enfrentar esse assunto do Uber, que é no mínimo regulamentar. Eu não estou reclamando, não estamos querendo reserva de mercado. Queremos simplesmente que todos recebam o mesmo tratamento, que os custos de todos sejam os mesmos, que todos paguem impostos. Né? O que nós pagamos de imposto é um absurdo. Agora, essa semana passada, o que eu assinei de pagamento para a Receita Federal, na nossa empresa, são sim, números astronômicos. No início do mês tem o ISS-QN, todo ano tem o IPTU, né? Tem o ICMS. Então, de pagar imposto, nós estamos bem carregados. E essas novas plataformas de vendas, quando entram, a primeira coisa que eles entram arrasando, né? Sem regularização nenhuma, sem pagar imposto. O quanto representa essa questão, por exemplo, desse tipo de comércio que é feito? Bom, o imposto nós temos PIS/COFINS que vai a quase 10%, ISS-QN é em torno de 5%, ICMS da parte de alimentação 18%, né? Só que não é tão simples, porque tem o que tu as notas fiscais que tu pagas, tu desconta, né? Tem uma série de mecanismos. Não, digo desse outro tipo de hospedagem, né, que o senhor citou. Airbnb. Airbnb é uma plataforma... Quanto isso acaba impactando? Né? Não, em Porto Alegre isso não está muito forte. Na Copa do Mundo tivemos alguma situação, até as redes de televisão noticiaram como se fosse uma grande evolução, né, como uma coisa muito importante, pessoas recebendo na sua casa, então alugando um quartinho por R$500, com café da manhã, pessoas se sentindo em casa, né? Então tem toda aquela situação aí que a gente sabe que algumas pessoas evidenciam, né? Uma novidade, foi muito bom. Agora nós temos que cair na real, né? Nós temos que ter uma situação similar. Não adianta uma pessoa hospedar na sua casa alguém e não recolher nada de imposto. Quer dizer, não dá nenhum emprego. A quantidade de empregos que o setor de hospedagem e gastronomia dão é muito grande. Outro fato importante, o nosso setor, junto à construção civil, são os setores que possibilitam o ingresso das pessoas no trabalho. Né? Os jovens, quando entram no trabalho, né, são menos qualificados é construção civil, um pouquinho mais qualificados entram no setor de gastronomia e hospedagem. Né? Então são setores muito importantes na formação de jovens, porque eles possibilitam o primeiro emprego. Né? E o que fazer com essa mão de obra agora, em torno de 1.000 vagas? Mas o setor, nós estamos vendo a disparada do desemprego de 5% para 10%. Alguma perspectiva, secretário, nesse setor, daqui a pouco aproveitamento dessa mão de obra aí? O vereador Bernardino falou sobre essa questão de projetos aí. O Centro de Eventos é uma perspectiva, sai do papel, quanto tempo queria te falar o seguinte, eu acho, só voltando um pouquinho na questão do impacto do turismo, né? A Organização Mundial do Turismo estima em 52 atividades impactadas dentro de uma cidade pelo turismo. E 52 atividades são praticamente todas as atividades de uma cidade, né? Que vai do borracheiro, do ponto de combustível, do transporte, do shopping center, do comércio de rua, comida, agropecuária. E a comida que leva para a agropecuária, enfim, é um impacto muito grande. Parece assim que a gente, de uma maneira geral, a sociedade não tem brasileira, nem porto-alegrense, nem gaúcha, nem brasileira, tem a convicção disso. Tanto é que o Brasil é o país hoje, na sua dimensão, dos que menos investe na promoção do turismo nacional. Nós investimos aí no ano passado 16 milhões de reais, se eu não me engano, contra 500 milhões do México. Então é brincadeira. É uma vergonha, um país que nem o nosso não tem um ingresso de 5 milhões de pessoas, turistas estrangeiros de 5 milhões de pessoas. A África do Sul tem em torno de 8, 10 milhões de pessoas.
E sem Passa falar por de isso, né? Espanha, França, Estados Unidos, China. Mas então, exatamente é o reflexo, assim, a gente... Por exemplo, o orçamento do turismo aqui da Secretaria. Ele reflete um pouco, enfim, é um orçamento modesto, enfim, e num momento de crise, claro que pior ainda. Mais uma cidade sozinha tem muito menos capacidade, qualquer uma do Brasil inteiro, de qualquer lugar do mundo, capacidade de investir particularmente em marketing do que tem os estados e do que tem o governo federal. Né? Em geral, o que tu assiste são os países e os estados investindo. Né? O que a gente tem procurado e buscado muito aqui fazer do ponto de vista interno é estimular e fortalecer alguns segmentos. O turismo é feito de segmentos de eventos, é um dos que a gente tem muito forte, tem que continuar investindo, e dentro do turismo há outros subsegmentos, e a gente tem trabalhado alguns deles como uma forma de diversificar o produto e tentar gerar um fluxo diferente ou mesmo atrativo para que as pessoas que venham para eventos permaneçam por mais tempo na cidade. Então, nesse sentido, a gente já vem de muitos anos aí trabalhando turismo rural, começamos a trabalhar o turismo de saúde, lançamos o primeiro programa de turismo criativo do Brasil, que é oferecer oficinas e atividades de cultura local para turistas. Isso gerou o turismo de galpão no acampamento Farroupilha, que é um grande sucesso, onde os piquetes oferecem oficinas e atividades para turistas, aprender a gastronomia, a questão de história e do folclore gaúcho. Recentemente lançamos também um programa de turismo LGBT, para nos credenciar nesse mercado. O turista LGBT hoje no mundo é responsável por 10% de todo o movimento que acontece no mundo do turismo. Então, de um lado é isso. De outro lado, é claro que qualificar a cidade é importante para que a gente melhore todos esses aspectos. Então, nesse sentido, eu destacaria algumas obras, por exemplo, como a obra A Orla do Guaíba, o primeiro trecho. A gente voltar, ampliar um pouquinho depois no segundo bloco, secretário, claro. não apertar o senhor aqui na margem do intervalo aqui. A gente volta com esse debate aqui. A gente está tratando sobre a questão do turismo, mais especificamente sobre essa crise que vive o segmento hoteleiro aqui na capital gaúcha. A gente vai fazer um breve intervalo e volta em seguidinha. Fica aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje falamos sobre essa crise que vive o setor hoteleiro aqui na capital gaúcha, com reflexos no turismo, ou vice-versa, né? A crise no turismo que acaba impactando no setor hoteleiro aqui da capital. No final do bloco anterior, acabei cortando o raciocínio aqui do secretário de Turismo, né? O senhor estava falando sobre empreendimentos que estão por vir aí, e aí até reforça essa pergunta que eu tinha feito no início ali para o senhor, né? Em termos de perspectivas e tirar do papel mesmo esses projetos aí, secretário. Eu falava aqui da questão da Orla do Guaíba, que é uma obra da prefeitura, aqui do primeira fase, que é do gasômetro, a Rótula das Cuias, que vai transformar um projeto do arquiteto urbanista Jaime Lerner, que o prefeito Fortunato está cuidando pessoalmente e cotidianamente disso, que vai transformar aquela área num grande parque muito qualificado e que vai ser importante para o turismo, vai ter um terminal turístico fluvial
definitivamente os barcos e as pessoas terão acesso de maneira qualificada aos passeios de barco finalmente. A usina do gasômetro vai ser reformada dentro desse processo também, vai ganhar um novo modelo de gestão, ou seja, naquela parte ali vai ficar muito qualificado. A gente espera aí que a questão do Cais Mauá avance, né? É uma concessão do Estado, feita por uma licitação internacional, a prefeitura compete os licenciamentos e nós estamos aí na medida em que da nossa alçada fazendo o possível para apressar isso. Centro de Convenções é um projeto que, na verdade, nós, Secretaria do Turismo e Prefeitura, fomos buscar um recurso na União já há algum tempo, conseguimos 60 milhões de reais e cientes de que nós temos equipamentos muito bons na cidade, muito qualificados, mas limitados do ponto de vista de dimensão, de tamanho. Né? A nossa maior feira hoje, a maior feira que vem para Porto Alegre, tem que caber em 9 mil metros quadrados, que é o do nosso maior equipamento, que é a Fiergs, que é um equipamento do ponto de vista tecnológico muito qualificado, mas Para onde que está previsto o Centro de Convenções? Então, nós estamos estudando uma área do Estado, a cessão de uma área do Estado nas imediações da Orla do Guaíba. E a gente tem um pouco de cuidado aí com essa questão, porque, enfim, primeiro porque não está 100% garantida a cedência, porque tem eventualmente áreas ocupadas que podem ser ocupadas, então tem todo um cuidado que a gente precisa ter com isso. Mais o recurso que esteve sob ameaça nos últimos 2 anos por decretos presidenciais de serem estornados, enfim, estão assegurados até o fim do ano. A gente recebeu correspondência nesse sentido. Temos um grupo de trabalho constituído pelo prefeito especialmente para isso, e assim que a cessão da área ficar definida, a ideia da prefeitura é ampliar esse grupo de trabalho que hoje é só da prefeitura, incluir a área privada, a Câmara de Vereadores, enfim, para que a gente possa conjuntamente desenvolver a concepção final desse projeto, que não é um projeto simples, é um projeto, você ter uma ideia, eu vou fazer um comparativo aqui. Para finalizar, a FEComércio, que vai construir a sua grande unidade nova com o Sesc e Senac nas imediações da Arena, também está terminando a licitação para a construção da obra. Esse projeto, eu me lembro que vem sendo maturado há 10 anos. Vereador João Carlos Nedo, também de chamar para conversa aqui, junto com o presidente também. Uma questão que se colocou aqui também, né, é essa preocupação com os empregos aí, né? O presidente falou em 1000 vagas aí que acabam sendo fechadas, né, em função da crise, né? Então essa também é uma preocupação extremamente importante, né? Porque diante dessa crise, como aproveitar essa mão de obra que está posta ali, né? Efetivamente é uma preocupação grande dos vereadores, da nossa economia do município. A gente lamenta que muitos investimentos são lentos em Porto Alegre. Por exemplo, a revitalização do Cais do Porto. Há quanto tempo nós estamos tratando disso? Mas aí tem pessoas e grupos que são a favor, outros que impõem algumas dificuldades. A parte burocrática também é lenta, não é? Então, mas nós temos setores que podem também ser desenvolvidos, como, por exemplo, o turismo, vamos dizer, cultural. E essa é uma área específica do nosso vereador Bernardino, e eu me preocupo sempre, e eu sei que é a preocupação dele também, o turismo o folclórico regional. Me dá uma parte. Pois não. Veja só, Vossa Excelência coloca, nós não temos aqui um parque temático da cultura e do folclore. Nós não temos um museu do gaúcho especificamente, nós não temos, é a capital do gaúcho. Nós estamos vendo a sede do Grêmio Gaúcho, Grêmio lá, não é o Grêmio Futebol Clube, lá na Carlos Barbosa, onde surgiu tudo em 1898, vai ser demolida.
Então, quer dizer, eu até não vou ficar com o seu tempo aqui, mas Vossa Excelência tem razão. É outro projeto meu, Memorial ao Chimarrão. Aqui se conhece, e eu desafio, 95% das pessoas conhecem um pé de maconha e 95% não conhecem um pé de erva mate, que é nossa, é daqui, a capital dos gaúchos. Eu sou obrigado a falar, me desculpe, assim, é que tem uma questão que a gente acha, assim, e eu queria que a gente olhasse ali para a Serra, o exemplo de Gramado, que é um dos maiores cases brasileiros do turismo. Então, e o que acontece em Gramado? 99% dos atrativos turísticos são privados, não são públicos. E aqui em Porto Alegre a gente fica achando que tem que ser tudo feito pela prefeitura. Tem que facilitar, tem que fazer. Mas tem que ter empresário para fazer, mas por que o senhor acha que esse parque temático tem que ser da prefeitura? Esse governo não tapa buraco nas ruas. Como é que o empresariado vai investir aqui? Não simplifique as coisas. Não. Como é que eles conseguiram lá? E os políticos de lá são diferentes? Óbvio que tem que ter parceria, mas tem que proporcionar, tem que agir. Eu nunca recebi um empresário disposto a fazer um parque temático. De certo, não foram buscar então. Não foram buscar, não foram oferecer, não abriram as portas. Aqui tudo é difícil, secretário. Eu sei. Olha, o Idenir Siquim, que construiu o camelódromo, ele teve dificuldade com os próprios órgãos do governo para licenciar o camelódromo. Agora imagina só. Ok. Vereador, para o senhor concluir aqui. Nós, efetivamente, temos oportunidades para ocupar esse espaço, mas, efetivamente, nós temos que desenvolver mais alguns setores. Por exemplo, o turismo náutico, né? O vereador novamente falou, o vereador Bernardino falou da imensidão do Guaíba. Então, o turismo náutico, os esportes náuticos podem ser desenvolvidos. Há anos que a Frentur tenta operacionalizar, revitalizar a ilha da Pedra, da ilha da Casa da Pólvora. E não sai o licenciamento. A prefeitura já pediu para o Estado a cessão dessa ilha para ela assumir, não foi possível e também não se toma outra providência. Então, são investimentos necessários, mas muito lentos, né? A obra da nova ponte, então, já paralisou, mas são oportunidades que a gente tem que insistir para aproveitar essa mão de obra. Uma outra coisa que aí é culpa realmente nossa e não do setor público, por exemplo, o turismo religioso, né? Que também nós temos bons eventos, mas nós não aproveitamos essas oportunidades, né? O próprio turismo esportivo que o secretário falou, nós podemos aproveitar mais isso. Então os clubes têm que também olhar essa parte, né? Trazer gente, né? Nós vimos aqui quando um clube nosso aqui vai para fora, né? Lotam os aviões, mas também nós não incentivamos trazer a torcida quando os jogos são aqui. Então, essas oportunidades para nós são importantes, mas nós temos que desenvolver um trabalho forte. E por isso eu cumprimento novamente a TV Câmara que nos traz essa oportunidade de diálogo para ver o que nós vamos fazer nesse sentido. Ok, presidente do Sindicato dos Hotéis, o que o senhor acha que pode ser feito de forma imediata, ou que vem sendo feito, né, que já que nessa bancada que nós temos poder público, né, representado aqui pelo secretário de Turismo, né, o executivo também, Câmara de Vereadores, né, o que o senhor acha que pode ser feito de forma imediata? Que a gente tem alguns projetos, o secretário colocou que estão sendo tratados a questão do centro de convenções, sendo incentivado a questão do turismo, para que se fomente o turismo aqui na capital, de imediato, assim, pontualmente, o que pode ser feito? Bom, primeiro eu gostaria de enumerar, por ordem de importância,
qual modalidade de turismo é mais importante para a nossa ocupação? Vamos lá. Primeiro, turismo de negócio. Turismo de negócio é aquelas pessoas que vêm fazer negócios, vêm trabalhar, vem um representante comercial, pessoas que vêm à cidade em virtude dos seus negócios. Isso aí é mais da metade da ocupação dos hotéis, é o turismo de negócio. Tá? O segundo lugar é o turismo de eventos. Só que o evento depende muito dos acontecimentos, né? São, por exemplo, os eventos médicos, eles têm uma antecedência tu tens que brigar para o evento 3, 4 anos antes, né? Então, já é mais lento a contratação, né? E dentro do evento, eu coloco dentro o cultural, eventos, né? O próprio religioso, o esportivo, tudo está dentro, são ramificações dentro do turismo de eventos, né? E por último, o turismo de lazer. Esse turismo de lazer, que é a base de Gramado e Canela, né? Então, ficando assim, respondendo um pouco o secretário, ele acha que é importante que os empresários venham fazer investimentos na nossa cidade. Mas tem que ter um ambiente propício, né? A gente olha o investimento do Cais do Porto. Tem uma minoria que fica gritando o dia inteiro e que amedronta a maioria, que acaba não saindo uma obra tão importante para o centro de Porto Alegre. Daí vem com a história. Não, nós não podemos cercear o porto-alegrense de uso do Cais do Porto. Pô, mais cerceado que nós somos hoje? Hoje não tem nada para fazer lá. Então o projeto providencia o quê? Turismo gastronômico, restaurantes, lugar bonito para se passear. É justamente trazer a população para a orla. Agora, como o secretário falou, tem que ter investimento privado, que investimento privado é que vai criar os grandes atrativos para as pessoas virem. Eu acho elogioso essa orla do Guaíba que a prefeitura está fazendo ali entre o gasômetro e o arroio dilúvio, né? Pô, isso vai mudar a cara da cidade. E nós não podemos esquecer que Porto Alegre tem quase 70 quilômetros de orla no Rio Guaíba. O senhor me dá um... Não, só deixa eu terminar. Tá bom. 72 quilômetros de orla do Guaíba. Por que se preocupa com esses 2 quilômetros? Isso aí é 3% da orla. E é muito importante para a cidade, né? Que isso vai trazer o Cais do Porto para a cidade. Não é barrar porque tem um edifício comercial, tem um edifício que é o hotel, né? Não podemos esquecer que os edifícios comerciais e hotéis são espaços públicos também. Só que com a finalidade das pessoas virem trabalhar, virem se hospedar, né? E isso seria fundamental que, através do Cais do Porto, nós vamos reformular todo o centro da cidade, vamos recuperar o centro da cidade, vai ser a iniciativa que vai recuperar todo o centro da cidade, o centro histórico, que tanto falam, e que é um enorme atrativo turístico, só que está sendo mal aproveitado. Né? Por quê? Porque está sujo, tem problemas de segurança, tem gente, moradores de rua, tem os camelôs que voltaram para a rua, né? Que cerceiam, tem o pivetezinho trombadinha que baixa a carteira, né? Para não dizer outras coisas piores. Né? Então isso nós temos que arrumar. O nosso sindicato, eu e Henrique, nossos sindicatos são dois, né? O Sindicato de Hospedagem e Alimentação, o SINDA, e o Sindicato de Hotéis de Porto Alegre. Né? É um consórcio de sindicatos. Quando nós entramos, nós elencamos 4 prioridades. É o Cais do Porto, o Aeroporto Salgado Filho, né? A recuperação do centro e o centro de eventos. E nada aconteceu. Nada aconteceu. Por favor, vereador. Não, eu só queria lhe lembrar que nós vamos estar fazendo, em este projeto concluído, uma diferençazinha, nós vamos ter o que nós tínhamos em 1800 e 1900, que era o uso, né, vamos dizer assim, contínuo do Guaíba, para transporte, para passeio. Nós vamos ter, na verdade, ali na frente, se acontecer, porque do jeito que está, e eu espero que vá, mas é lamentável que tenha demorado tanto, nós vamos ter o que nós já tínhamos em 1800, 1900. Eu me lembro de menino, não é tão longe assim, de eu ir com meu avô comprar bergamota no início do inverno, ali naquelas docas do porto. Tudo bem, depois teve aí o muro da Amauá, né, e também teve o próprio Transurb, né, que bloquearam, mas é questão de organizar e fazer atrativos para as pessoas retornarem
ao Cais do Porto. Perfeito. Secretário, acho que também ficou aqui uma questão, né, que é essa questão de dar condições, né, para que se possa ter o efetivo investimento do setor privado, enfim, né, como colocou aqui o vereador e também o presidente. Se o senhor falasse um pouco sobre isso também, né, como é que a prefeitura está conseguindo dar essas condições, e até essa questão da mesma pergunta que eu fiz para o presidente, de imediato, o que se pode fazer nesse sentido? Olha, realmente não é uma missão fácil. A gente sabe que Porto Alegre é uma cidade complexa, em todos os aspectos, né? E eu acho que o Carlos Henrique sublinhou bem esse aspecto da própria comunidade local, né? E um exemplo bem clássico disso é o nosso a área do velho estaleiro Só, né? Que tinha um projeto maravilhoso e que de repente levantou parte da cidade contra o projeto, porque lá havia um prédio residencial, como se as pessoas que fossem morar naquele prédio fossem privilegiadas, porque só elas poderiam ir para aquele lugar, e como se boa parte dos 70 quilômetros de orla já não fosse privatizado. É só andar pelo Guaíba, a gente enxerga casas e casas e casas nas margens do Guaíba. Bem, e aí o que aconteceu? Aí Estaleiro Só, parece que o projeto vai andar, mas ficou anos parado. Bem, aí essas pessoas reclamavam, pararam de reclamar. Aí se não acontece nada, fica bem. Entendeu? E se faz, fica ruim. Então é isso que não dá para entender nessa cidade e acaba se criando esses impedimentos. Do ponto de vista da prefeitura, sim, há dificuldades, mas o prefeito Fortunati tem tentado equacionar com a criação do Edifica Poa, que é a unificação do licenciamento, para tentar criar um ambiente mais favorável aos investimentos. Ainda não está tudo resolvido, ainda não está tudo 100%, isso é um processo lento. A máquina é lenta, é verdade, não é só a prefeitura, as máquinas públicas são lentas. Porto Alegre é mais lento ainda. E Porto Alegre tem uma dificuldade aí, que a gente acha que o prefeito tem cuidado disso, feito aí o que é possível fazer e, claro, evidentemente, a gente precisa avançar ainda mais para criar e facilitar esse ambiente de empreendedorismo dentro da cidade. Perfeito. A gente está chegando no final do programa, mas eu queria fazer mais uma rodada com os nossos convidados aqui. Agora aquele poder de síntese ali de um minutinho para despedida e o recado final aí do que ainda faltou ser falado aqui, mas a gente fique dentro daquele um minuto ali para a gente poder fazer mais uma rodada completa aqui, começando com o presidente do Sindicato dos Hotéis aqui, presidente. Bom, ao meu ver, nós temos que, em primeiro lugar, acabar com essa cultura grenal, a ideologização de tudo nessa cidade, né? Aqui tem um grupo barulhento que é contra tudo, não deixa nada andar e acaba prejudicando toda uma comunidade. A maioria é silenciosa, acomodada, né? Isso acaba deixando com que obras importantes para a cidade não saiam do papel e fiquem paradas. Isso aí acaba segurando o próprio desenvolvimento da cidade. A gente vê, né, como o vereador falou, o secretário falou, Gramado é um caso que a comunidade está unida a favor do turismo. Acho que mais de 80% da economia da cidade vive em torno do turismo. Aqui nós não temos, acho que 3% da economia, e nós podíamos expandir a cidade. Porto Alegre é uma cidade bonita, tem todos os atrativos para trazer turistas. Muita gente sonha em conhecer Porto Alegre, mas hoje estão chegando no Salgado Filho e vão para Gramado e Canela. Passo direto. Como falou, Gramado e Canela é um case. Por que não podemos fazer com que Porto Alegre seja copie algumas iniciativas bem-sucedidas, né? Agora, tem que ser entendido que a cidade tem que ser favorável à vinda de pessoas de fora, tem que ser favorável a novos investimentos, a novas ideias, que atraia pessoas, senão ninguém vai vir, vai fazer o que em Porto Alegre? Ok. Vereador Bernardino Vendrúsculo. O Pontal do Estaleiro foi o típico exemplo do início da minha fala. Uma minoria alarmista, e não vou usar outro termo, nós temos que respeitar, evidentemente, mas eu tenho vontade, mas não vou dizer, é a omissão do empresariado em participar. Tem que participar, o empresariado tem que ir para a rua. Por quê? Quando os homens públicos, e ali naquele momento, presidente do sindicato, Carlos, o prefeito não teve coragem de tomar peito daquele negócio do Pontal do Estaleiro, jogou para uma consulta popular. O empresariado dormiu, foi para a rua os agitadores exagerados, vamos dizer assim. Só vou dar um exemplo. O Brexit, né, foi um plebiscito inventado pelo Cameron, e Cameron agora é tido como o idiota do ano. Inventou um plebiscito que não precisava fazer,
né, achando que ia ganhar, porque os trabalhistas e os conservadores eram favoráveis e deu no que deu. Perderam. E agora eles não sabem nem o que vão fazer. Exatamente. Então Agora, foi mais ou menos a mesma situação. Agora vão se socorrer dos irresponsáveis. E nós aqui acontece exatamente isso. Então não há saída. A participação do empresariado, aqueles que produzem, aqueles que pagam os impostos, têm que empurrar os políticos, tipo trator, de esteira, levar e vai tirando da frente quem é incompetente. A única saída que nós temos para Porto Alegre é essa. Me desculpe a minha franqueza, a minha, de repente até um pouquinho secretário, mas eu não tenho mais paciência para ver as coisas não acontecendo aqui em Porto Alegre. Aqui nós não temos, poderíamos ter aqui um encontro da canção nativa do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre não se tem isso. Tem várias coisas que nós poderíamos ter aqui que não é tão difícil. Mas infelizmente é muita conversa, é muito projeto e pouca conclusão dos projetos. Perfeito, obrigado, vereador. Vereador João Carlos Nedo, recado final aí. Eu acho que eu posso sintetizar o que foi dito aqui. Há necessidade de união, essa é a palavra mágica, união, e muito diálogo entre as forças vivas. E aí a Frente Parlamentar do Turismo, ela pode articular, fortalecer isso. E eu acho que a Câmara de Vereadores tem um papel importante nisso, porque ela não faz turismo, mas ela pode incentivar, articular e também propor ideias. Então, vamos nos unir em torno do turismo para gerar emprego e impostos para a nossa cidade. Secretário Luciano, secretário de Turismo. Bom, primeiro agradecer a oportunidade da gente poder falar de turismo. Turismo não é uma pauta cotidiana nos meios de comunicação, então é importante que a gente possa debater e cada um trazer a sua visão. Eu acho que é isso mesmo, eu acho que é o debate, vereador Bernardino, eu acho que é importante que a gente coloque as suas posições, porque é do debate que a gente começa a gerar os consensos. Né? A gente tem alguns consensos, né, como a necessidade de centro de convenções e outras questões, mas é isso. Nós precisamos fazer com que a cidade, o Estado e o Brasil compreendam que o turismo, sim, pode ser um elemento da matriz econômica da cidade, do Estado e do Brasil muitíssimo mais importante do que ela é hoje. E já é importante. Mas a falta de sensibilidade, de consciência da maioria da sociedade, dos governantes, faz com que a gente não invista de uma maneira talvez compatível com o potencial desse país. Então, eu queria deixar esse recado. Acho que nós temos que acreditar, Porto Alegre é bonita, turismo não é só lazer, é evento, é negócios, é todas as atividades. Porto Alegre já tem relevância, o turismo já é relevante na nossa cidade, mas a gente precisa apostar mais. E para apostar mais, as pessoas, a sociedade precisa estar unida em torno dessa ideia. Ok. Obrigado aos nossos convidados, muito obrigado pela participação aqui no programa. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica aqui o convite para que você também visite a nossa página no Facebook, vai lá na página da TV Câmara. Fica o convite também para a gente se encontrar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.